Olá, graça e paz a todos, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre integridade de coração e vamos usar um exemplo muito conhecido na palavra de Deus, que é sobre Salomão. Alguns erros que Salomão cometeu na sua vida. Então eu quero te convidar a ficar comigo e a meditar nessa palavra e vamos ser edificados pela presença do Senhor. Amém? Salomão, ele era herdeiro do trono de Davi. Davi, ele é um homem que ele foi conhecido o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem muito usado por Deus. Ele venceu muitas batalhas. Ele foi um homem que errou, sim. Ele cometeu pecados. Mas para ele ser chamado um homem segundo o coração de Deus, ele era rendido a Deus. Ele reconhecia suas falhas. Ele se prostrava diante de Deus, ele rasgava o seu coração, ele amava a Deus, ele amava a presença de Deus. E isso fez com que Davi fosse conhecido, como esse homem segundo o coração de Deus. Então Salomão, o seu filho, vem após ele para herdar o seu trono, com uma missão de construir o templo do Senhor. E pouco antes de morrer, Davi passa algumas instruções para o seu filho, e Salomão, num determinado momento, Deus aparece para ele, Deus fala com ele, e ele pede algo para o Senhor, que todos nós conhecemos. Salomão pede para o Senhor sabedoria, discernimento entre o bem e o mal, discernimento para governar o povo, para ser bem-sucedido no seu governo. E Deus abençoa ele. E como ele pediu isso, sabedoria, e não pediu para destruir os inimigos, Deus concede a ele, além da sabedoria, que não existiria ninguém mais sábio do que ele naquele tempo. Deus também concede muita riqueza a Salomão. Ele foi um homem considerado um homem muito rico e muito sábio naquele tempo. E ele foi alguém que governou a nação, mas ele começou cometendo alguns erros. E aqui nós vamos ver algumas coisas que Salomão cometeu, aquilo que ele fez que desagradou a Deus e acabou trazendo prejuízo a ele. E nesses itens nós hoje precisamos tirar algumas lições desses homens, tanto os seus erros quanto os seus acertos. Eles estão na palavra de Deus para nos edificar e para ver como Deus se agrada dos corações. Deus nunca escondeu na palavra dele os erros e pecados dos homens da Bíblia, Todos eles nós podemos ver que Deus colocou na palavra de Deus, Deus colocou na sua palavra os pecados, os erros, as consequências. Isso serve de advertência para nós, de alerta para nós nos nossos dias, e nós devemos ter essa sabedoria de aprender com os homens de Deus. E olha o que diz em 1 Reis 9, 4 e 5. Deus falando a Salomão: Ora, se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza, ou seja, integridade de coração e com equidade, fazendo conforme tudo que te ordenei e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Então começou havendo uma aliança, Deus dando a Salomão uma promessa: se tu fores fiel a mim como teu pai foi, eu vou confirmar o teu reinado, haverá sucessores para ti, não faltará sucessão no teu reino. Porém, Salomão começou a fazer algumas coisas que desagradaram a Deus, e o seu coração, ele começou a se distanciar de Deus. E a primeira coisa, ele tornou-se amigo do mundo. Em 1 Reis 11,
nos versículos 1, 2 e 3. Diz assim: ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Um dos primeiros alertas de Deus era para que ele não buscasse mulheres fora de Israel. Olha o versículo 2. Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. No verso 3, tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então aquilo que Deus havia alertado para ele não fazer, que haveria consequência, foi exatamente o que aconteceu. E ali nós podemos ver que a palavra diz que ele amou essas mulheres. Quando a palavra diz que ele amou essas mulheres, ele passou a deixar o primeiro amor do seu coração, que deveria ser do Senhor, o primeiro mandamento, amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Ele começou a amar estas mulheres. Imagina tamanha quantidade de mulheres que havia, o quanto ele se envolvia com tudo isso. Então Salomão começou a se envaidecer com toda essa riqueza e com tudo aquilo que havia no seu reino, com todas essas mulheres. E essa proximidade, essa junção desse jugo desigual acabou pesando sobre a sua vida e a sua fidelidade a Deus. O seu coração se comprometeu no meio de tudo isso que ele passou a fazer. Então Salomão, além de desobedecer a Deus, fazendo alianças com povos que Deus havia alertado para ele não fazer, ele passou então a amar mais essas mulheres. Veja bem, Jesus ele veio no nosso meio e ele conviveu com pecadores. Ele sentou à mesa com pecadores. Porém, Jesus não se envolvia, ele não se associava com eles. Jesus sentou à mesa com Zaqueu. Zaqueu, na presença de Jesus, se arrependeu daquilo que ele havia feito e disse que restituiria aqueles que ele havia cometido mal. Jesus esteve juntamente com uma prostituta, na qual revelou a vida dela, na qual viu tudo o que estava acontecendo, mas não julgou ela. Aquela mulher foi restaurada. Então, as pessoas, os pecadores com que Jesus se encontrava, ele não se associava, mas a presença de Deus ali na vida de Jesus constrangia os pecadores. Jesus não disse que nós deveríamos nos afastar, nos isentar do mundo, mas nós não deveríamos nos associar a eles. Não vamos nos isolar das pessoas, mas nós devemos separar e não haver a prática do pecado. Isso Deus abomina, isso Deus não quer. Quando nós amamos mais as coisas deste mundo do que a Deus, nós estamos colocando o nosso coração ali. Só que ali não é a eternidade. Todas essas coisas elas irão passar, assim como Salomão, as mulheres, as riquezas, tudo aquilo passou. Era algo desta terra, mas quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas, então nós invertemos os valores. Quando nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida, isso é idolatria. Então ele passou a colocar as mulheres, a sua riqueza, isso foi fazendo ele esfriar ao longo da sua vida. No final da sua vida, então, o seu coração já estava afastado das coisas de Deus. Isso nós devemos ter como um alerta na nossa vida. Não devemos nos apegar. A palavra diz que onde está a nossa riqueza, o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o nosso tesouro é a nossa família, se o nosso tesouro é os nossos bens, ali vai estar o nosso coração. Mas Deus diz que, a palavra de Deus diz que Ele pede
todo o nosso coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então o nosso coração, a primazia, o primeiro lugar deve ser do Senhor e não das coisas deste mundo. Quando nós invertemos esses valores, entra desajuste na nossa vida. Quando nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida, há desajustes. Então as coisas começam a ficar complicadas, já não se resolve mais, a confusão dentro da nossa casa, a inversão de valores. Por isso devemos ter sempre em mente: Deus sim deve estar em primeiro lugar, acima da nossa família, acima dos nossos bens, acima dos nossos filhos, nosso cônjuge. Deus em primeiro lugar. E o segundo, ele foi contaminado pelo mundo. Mas em Tiago 1:27 diz que nós devemos guardar incontaminados pelo mundo. Incontaminados do mundo. Em 1 Reis 11:4 diz assim: pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Senhor Deus, como fora com Davi seu pai. Exatamente aquilo que Deus havia alertado ele aconteceu. O seu coração se corrompeu. Então ele passou a adorar não somente a Deus, mas a outros deuses, os deuses daquelas mulheres a quem ele tinha. Ali houve a perversão do seu coração. A idolatria entrou. O coração já não era mais fiel a Deus. Deus já não era o único dono do seu coração. Havia ali outros deuses que ele levantou altares para que as suas mulheres adorassem, e ele também passou a adorar todos esses deuses. Houve contaminação, houve muita idolatria, então, nessa fase do seu reinado. E terceiro, Salomão passou a amar o mundo e a se conformar com o mundo. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o nosso olhar deve ser um olhar para a eternidade. Aquilo que a traça, a ferrugem não consome. As coisas deste mundo passarão, mas aquilo que construímos aqui vai refletir na nossa eternidade. Então Salomão passou a ser infiel a Deus. Essa infidelidade foi entrando aos poucos no coração dele, não foi de uma vez só. Aos poucos ele foi buscando mulheres fora, ao pouco ele foi se envaidecendo, aos poucos ele foi levantando altares e permitindo com que houvesse adoração ali no seu reinado. Aos poucos, irmãos, foi aos poucos. Por isso nós devemos sondar o nosso coração. Onde está o tesouro da nossa vida? Onde está o tesouro? Eles devem estar nas coisas do alto. É errado sermos prósperos ou termos amigos no mundo? Não, não é errado. Mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. Quando nós colocamos o amor nessas coisas, onde nós colocamos eles em primeiro lugar, aí sim há o problema. Aí sim há o problema. Queridos, a Bíblia, ela continua sendo atual. Ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Eles não mudaram. A Bíblia não deve se modernizar. Ela é a mesma. A palavra de Deus não muda. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é pecado naquela época é pecado hoje. Então nós devemos sondar o nosso coração e não nos apegarmos às coisas, às vaidades desse mundo. Nós podemos sim desfrutar e Deus quer que nós desfrutemos, mas deve haver uma ordem, um equilíbrio entre todas as coisas, e Deus sempre deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar, onde ela disse que realmente ela estava idolatrando o trabalho dela. Ela deixava de buscar a Deus, ela deixava de ir na igreja, por causa do trabalho. O trabalho estava em primeiro lugar. Então ali nós vemos que há uma idolatria. Idolatria ao trabalho. O coração dela estava no trabalho.
Mas Deus nos adverte quanto a isso, queridos. O nosso olhar deve ser o olhar para a eternidade. Devemos caminhar neste mundo, mas os nossos olhos devem ser para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Rapidamente eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que é o Senhor que sonda e conhece os corações. Por isso eu te peço que nessa hora, Pai, Tu entre no nosso coração, Pai, revelando aquilo que está em primeiro lugar, Pai. Se há algum desajuste na nossa vida, que o Senhor venha a trazer à luz e que venhamos a ajustar todas as coisas, que o nosso coração seja íntegro ao Senhor, seja inteiro ao Senhor, e que o Senhor abençoe a nossa casa de maneira abundante, onde colocarmos a planta do nosso pé, onde colocarmos a nossa mão, seja próspero, sejamos bem-sucedidos naquilo que fizermos, mas que o nosso tesouro esteja no Senhor, Pai. Eu peço, Senhor, abençoa a casa, abençoa o trabalho de cada um, abençoa os relacionamentos, abençoa, Pai. Eu te peço, Senhor, que seja um tempo de abundância, que seja um tempo de prosperidade. Dá-nos, Pai, sabedoria, Pai, para lidar com as coisas deste mundo, mas para não nos envolvermos com elas, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que olha, Pai, para os Teus filhos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos a Tua paz sobre a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus.